Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio falavam da atualidade e todos os santos, doutores, falavam da atualidade da Igreja. Então, hoje ainda deixaremos a declaração de fé católica e resistência católica do Padre Jair. Nós comentaremos na hora do catecismo. Uma bela declaração que tem esse nome, esse belo nome, Profissão de Fé e Resistência Católica. Uma bela profissão nesse momento difícil da história da Igreja. Mas hoje vamos falar das parábolas. Abrirei em parábolas meus lábios e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que mistérios, que sabedoria, quantos ensinamentos nas parábolas de Nosso Senhor. Com poucas palavras, Nosso Senhor encerra uma multitude, uma grande variedade de ensinamentos. Vejamos alguns deles. Doutrina evangélica, a doutrina católica, a revelação encontra muitos obstáculos até chegar ao coração dos homens. Hoje Nosso Senhor nos fala de dois obstáculos. Um é a pequenez, o caráter desprezível aos olhos dos homens, da sua doutrina, representada então por esse grão de mostarda, que é o menor das sementes das hortaliças. E depois o fato de ficar oculta. Uma mulher escondeu na farinha o fermento em 3 medidas de farinha. Então, a pequenez, o fato de ser considerado como desprezível, e depois o fato de ser oculto. Vamos ver esses dois aspectos. Uma parábola, a primeira, fala da pequenez, e a segunda fala do aspecto oculto. Uns desprezam como indigna essa doutrina que prega um Deus humilhado. Nós o vimos, ele não tinha aspecto, e por isso não fizemos caso dele. Ele era desprezado, considerado como o último dos homens, diz Isaías. É uma sementinha, uma coisa desprezível. Assim foi considerado Nosso Senhor. Sim, o último dos homens, como mostarda, é a menor das sementes. E não é só Nosso Senhor que é o menor, mas ele também é o mais oculto. Mais oculto por quê? Porque Nosso Senhor prega algo que está acima da razão humana. E a razão humana, no seu orgulho, não quer, na sua preguiça também, não quer contemplar aquilo que está acima dela. Então ela desconsidera. Desconsidera porque ela não vê. E ela, no seu orgulho, quer só ficar com aquilo que ela vê, que ela entende. E assim está oculto. Oculto aos olhos dos homens que se julgam prudentes. Oculto aos olhos dos homens que se julgam sábios. E Nosso Senhor revela então a sua doutrina aos humildes, aos pequeninos. Vamos então ver uma por uma dessas parábolas. Primeira semente, que os pais da Igreja identificaram, ora com a doutrina de Nosso Senhor, ora com Nosso Senhor Ele mesmo, ora com os apóstolos e os missionários. A todos esses três, doutrina, Nosso Senhor e os seus discípulos, seus apóstolos, a parábola se aplica. A doutrina de Nosso Senhor é, à primeira vista, a mais desprezível, porque prega um Deus crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Nosso Senhor, mais ainda, porque ele foi o desprezado, o condenado, foi aquele que foi cuspido, escarnecido, crucificado e morto como um malfeitor, como se fosse um impostor. Pode-se imaginar alguém menor do que Nosso Senhor? Nosso Senhor amou tanto o último lugar, dizia o Père de Foucault, que ninguém pôde lhe arrebatar. O Senhor quis nos dar esse ensinamento. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor foi humilde, para nos ensinar a humildade, porque foi o orgulho que nos perdeu na pessoa de Adão e Eva, e o orgulho que continua a nos perder quando o homem se insurge contra a lei de Deus, quando se insurge contra aquilo que Nosso Senhor vem nos pedir. E o orgulho nos faz então nos desviar do caminho certo, enquanto que a humildade nos faz
procurar o caminho e encontrá-lo, que é a imitação de Cristo. Aos apóstolos também se aplica a pequenez do grão de mostarda. Houve jamais no mundo doutrina que tenha ganhado o mundo inteiro e tenha partido de homens tão simples, pescadores, seu correspondente do que no Brasil, os homens da roça, homens simples, homens que não haviam cursado as escolas, muito menos as universidades, homens sem diplomas, homens de experiência com o trabalho do dia a dia, com as coisas mais simples, como pescar, cuidar dos animais, vender o produto da sua pesca. Homens também tímidos, pouco numerosos, que depois da morte de Nosso Senhor se encerraram no cenáculo por medo dos judeus. Foram essas humildes sementes que encheram o mundo com a sua pregação. O mundo inteiro ressoou a voz dos apóstolos. E até hoje a voz dos apóstolos ressoa no mundo inteiro. Mesmo aqueles que a combatem, eles sabem o que disse São Pedro, o que disse São Paulo, o que disse São João, o que disse os apóstolos. Passemos agora ao campo do qual fala a parábola. Um homem semeou uma semente num campo. O que é este campo? Este campo é o mundo. Este campo é também o coração de cada homem. Cada homem deve recolher essa semente, que é a doutrina da Igreja, que é a doutrina de Nosso Senhor, e escondê-la, enterrá-la, semeá-la no seu coração, no íntimo do seu coração. E essa semente, se ela fica realmente no nosso coração, ela cresce. Cresce e supera todas as outras. Essa semente vai superar todas as outras e se tornará uma grande árvore. Podemos notar que as árvores têm uma grande solidez. Ela tem também uma grande tamanho, muitos ramos. Ela lembra o que nós chamamos de uma catolicidade, como nós veremos, porque ela estende seus ramos em todas as direções, ela dá sombra para todos, ela cresce seguindo os 4 pontos cardeais. A árvore ela se expande e ela naturalmente é um símbolo da catolicidade, pois ela não se restringe, ao contrário, ela se expande. Terceiro, veremos sua utilidade. Primeiro, a solidez. A solidez da doutrina revelada é patente. As verdades humanas, as menos descobertas, hipóteses humanas, como dizia o Gustavo Corsão, um autor muito interessante, muito profundo, muito católico, dizia, porque ele havia conhecido bem o lado de lá, ele havia abandonado, perdido a fé por volta dos seus 15 ou 17 anos. Depois ele havia recuperado já numa idade bem madura. E ele então havia percorrido um pouquinho todas essas loucuras do mundo, havia conhecido bem. Não é necessário fazer o mesmo percurso, a gente pode ver nos livros também. Mas ele havia passado por esse drama. Ele dizia, nós notamos que uma verdade, entre aspas, né, que dura 17 anos, é uma verdade já bem sólida para o mundo moderno. O moderno vive mudando, nada fica. É doutrina modernista, evolucionista, progressista, enquanto que as Escrituras, elas é o contrário. Os céus e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Eternamente, Senhor, permanecerá a vossa palavra, diz a Escritura. Solidez da doutrina. O que Deus diz não passará. A verdade não passa. A verdade é eterna. Por isso que ela alimenta a nossa alma. Qual maior alegria para a alma do que essa alegria de conhecer a verdade? Gaudium veritatis, como fala Santo Agostinho, o amor da verdade. Essa alegria vem do fato de que Nosso Senhor é a verdade, que nos comunica essa verdade. O que é divino permanece, e o que é humano passa. Incertos e tímidos são os pensamentos humanos, diz a Escritura, mas a árvore do dogma revelado, ela é eterna. É por isso que nós rejeitamos o modernismo e todas as heresias, pois elas são fabricações e invenções humanas e não ensinamentos de Nosso Senhor. Segundo ponto, a sua generalidade, sua catolicidade. A doutrina revelada se aplica a todos, ilumina o caminho de todos,
quer sejam velhos, quer sejam novos, quer sejam padres, quer sejam leigos, quer sejam religiosos, religiosas ou leigos, casados ou solteiros, médicos ou agricultores, papas ou mais simples dos fiéis, homens ou mulheres, europeus ou asiáticos, ou de qualquer ponto desse globo terrestre. A doutrina católica, ela é para todos, ela é universal. Todos podem encontrar nela um ramo, um galho, no qual se repousar, como os pássaros vêm se repousar sobre as galhas de uma árvore. E, enfim, a sua utilidade. Utilidade para quem? Para aqueles que desejam o que é celeste, pois eles se assemelham aos pássaros que voam. E o voo significa, lembra a contemplação, pois o passarinho se aproxima mais do céu, ele vive no céu de certa maneira, vive nos ares que representam o céu. E também aqueles que são acima da natureza, pois a fé nos põe numa região que está acima da natureza. A graça nos faz participar da natureza divina. Então os pássaros simbolizam a alma cristã. E essa alma cristã vai procurar, na contemplação das coisas divinas, ela vai se repousar nesses ramos, que representam os mistérios da fé. E ali se aninham, faz o seu ninho, para contemplar. E essa contemplação deve ser de todos. A contemplação não é só dos religiosos. A contemplação está ao alcance de todos através do Santo Rosário. O bom católico deve meditar os mistérios do Rosário. Ele deve fazer do Rosário a sua força, pois há uma grande força na verdade. A verdade ilumina e aquece. Iluminando a alma, ele dá vida à alma, pois a alma ela é sobretudo a sua parte espiritual, sua inteligência e sua vontade. E o alimento da inteligência é a verdade. E se ela se alimenta dos mistérios do Rosário, ela ficará toda iluminada. Isso dará a ela uma grande força. Como é que os mártires aguentaram, suportaram uma morte cruel, dolorosa? E se não, porque eles tinham seus olhos fixados nos mistérios da vida de Nosso Senhor. E assim essa contemplação foi para eles uma força, que lhes fez ser mais forte do que esse medo da morte inerente a todo ser humano. Assim, esses mistérios são a nossa força. Mistérios da vida, da morte, da ressurreição de Nosso Senhor. Nós devemos continuamente repassar nosso espírito, e entremeados com a oração. Oração do Pai Nosso, oração do Ave Maria, oração do Glória ao Pai, oração do Credo. Todo esse conjunto faz escola de contemplação, uma escola de humildade, uma escola de confiança, uma escola de todas as virtudes para o católico. E o que há de mais desprezado que o terço? Uns dizem a devoção para beatas, repetição de papagaio, e, no entanto, esse rosário, que salvou a cristandade no tempo de São Pio V, e nos salvará novamente, se nós rezarmos com constância, rezarmos com confiança. E, como dizia Monsenhor Williamson, nós não basta, nos tempos modernos, rezar o terço. É necessário rezar o rosário inteiro, todos os dias. Procurar guardar essa intimidade com Nossa Senhora. Nossa Senhora venceu todas as heresias em todo o mundo. É a ela que nós devemos recorrer. A vida é cheia de emboscadas, cheia de perigos. Como é que nós, pobres mortais, filhos de Adão e Eva, marcados por essas feridas do pecado original, ferida na inteligência, ferida na vontade, ferida na sensibilidade, como é que nós poderíamos subsistir num mundo que agride sem cessar nossa alma, nossa sensibilidade, nossos olhos, nossos ouvidos? Como a gente poderá resistir? Temos que recorrer à Virgem Maria. Ela que foi dada ao mundo. Nosso Senhor deu o seu coração, dizendo que era o último remédio que Ele dava ao mundo. Amemos o coração de Maria, rezemos o seu rosário, e assim nós faríamos como ela, que meditava as coisas que se diziam de Nosso Senhor, meditava continuamente no seu coração. O rosário deve ser isso para nós, meditar no nosso coração tudo o que Nosso Senhor viveu, tudo o que a tradição nos ensina, tudo o que a revelação nos traz até nós, tudo o que a Escritura contém a respeito da vida, da morte e da ressurreição, da glória de Nosso Senhor. Passemos à segunda parábola, o fermento. O que significa o fermento? Santo Agostinho diz que ele significa a caridade. O fermento faz crescer, ele dilata a farinha.
Ora, a caridade dilata o coração. Eu corri nas vias de vossos mandamentos, diz o salmista, e vós dilatastes o meu coração. E vós dilatastes o meu coração. A caridade dilata o coração. A alegria dilata o coração. Mas essa alegria da caridade, ela é infinitamente superior a alegrias humanas. Quando alguém torce fanático de futebol, seu time é campeão, ele pula de alegria, mas aquela alegria não dura muito, porque logo recomeça o campeonato, o fim do time dele pode cair, ser rebaixado, e ele vive naquelas alegrias sucessivas de tristeza, de abatimento, enquanto que a caridade não. A caridade é eterna. Caridade não varia. Caridade dá estabilidade. Caridade dá uma segurança. Ela transmite uma paz que não é deste mundo. Por isso o salmista diz, eu corri, eu corri. Eu corri nas vias dos vossos mandamentos. Quem corre porque está com ímpeto, com vida. E a caridade é a vida da alma. Caridade é tudo na nossa alma. Caridade é a vida de Deus comunicada a nós. E quem tem Deus no seu coração, ele corre. Ele corre da maneira que a natureza não conhece. Porque o seu coração é habitado por uma alegria que a natureza humana não pode conhecer, que é uma participação na natureza mesma de Deus. A massa é o nosso coração, o fermento é a santa caridade, que o Espírito Santo esconde, como essa mulher que escondeu o fermento na farinha. Quão grande é, Senhor, a abundância de tua doçura, que escondeste para os que te temem. Deus escondeu no nosso coração a abundância da sua doçura. Escondeu no coração, que está pôs lá no íntimo do coração, para aqueles que o temem. A humildade de novo. Temor de Deus e humildade são sinônimos. Aqueles que têm a humildade, aqueles que rezam com humildade, aqueles que se ajoelham com humildade, aqueles que adoram o Santíssimo Sacramento com humildade, aqueles que quando estão com dificuldade vão pedir, sobretudo, antes de tudo, a Deus o seu consolo, a luz, para que, reconhecendo em Deus o Mestre de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que tem tudo nas suas mãos, e assim aqueles que temem a Deus conhecerão a abundância da sua doçura. Bem escondida e bem guardada deve ficar a caridade em nosso coração. Mas se o fermento foi escondido em 3 medidas da farinha, foi para que a farinha crescesse e crescendo pudesse servir aos outros de alimento. E então essa caridade deve fazer depois a beneficiar aos outros. Pois há 3 modos de amar. Amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. A caridade está espelhada aqui de 3 maneiras. O coração é sobretudo o próprio dos prelados. O bom pastor deve dar a sua vida pelas suas ovelhas. E assim todo prelado, todo aquele que recebeu a dignidade episcopal e deve estar pronto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. É o que nós vemos na vida de Monsieur Lefebvre, um homem que afrontou todas as dificuldades, que afrontou os pesos dos anos, ia por toda parte levar a verdade revelada para levantar o abatimento do mundo católico, que estava abatido pelo progressismo. Ele arriscou sua vida, mais de uma vez tentaram matá-lo. E ele foi em frente. Por quê? Porque o bom pastor ama suas ovelhas. E assim a caridade se manifesta nos prelados que brilham por essa virtude da caridade, nessa forma que chama-se o coração. A alma nos faz lembrar mais dessa penetração que é própria dos contemplativos. Contemplativos fixam a sua alma nos mistérios de Deus. Nós devemos todos fazer o mesmo. Fixar a nossa atenção em Deus. Atenção na missa. Atenção na hora da oração. Atenção nos sinais da providência. Atenção. Essa atenção é cheia de fruto para nós. Na meditação acendeu-se em meu coração um grande fogo, diz o salmista. Por que acendeu-se esse fogo, senão porque ele prestou atenção, ele fixou a sua inteligência nas grandes coisas que Deus nos revelou.
e assim acendeu o fogo do amor de Deus em sua alma. E por fim, com todas as suas forças, é o estado que representa aqui o estado daqueles que estão na vida ativa, que necessitam de força. E esses três modos podem ser ilustrados por 3 personagens do Antigo Testamento. O primeiro, que são os prelados, por Noé. Noé foi um homem que preparou uma arca para que o gênero humano pudesse ser salvo. Essa arca representa a igreja. Então o pontífice é aquele que procura levar as almas para dentro da igreja e salvá-las do naufrágio, salvá-las do dilúvio. E o dilúvio hoje é um dilúvio de pecado, de erro, que submerge as almas e as famílias, e as escolas, e a universidade, a sociedade inteira, submergida num mundo, num mar de lama, num mar de desconcerto, num mar de desorientação. E Noé é aquele que fez uma arca. E os prelados são aqueles bons prelados, os santos bispos são aqueles que ajudam as almas a encontrar essa arca e que dizem a verdade às almas. Entrem nessa arca, pois fora dela não há salvação. Muitos riram de Noé. Noé com a sua arca. Nossa, está aí fazendo mais de 60 anos que está construindo essa arca. Riam de Noé, riam de Noé. Mas quando Deus falou, Noé, entra na sua arca, com a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, e com um casal de cada animal. E Noé entrou, e eles ficaram rindo de Noé. E a porta da arca foi fechada, e aí começou a chover. Eles não estavam ligando, uma chuva, é uma chuva, mas a chuva não parava. A chuva não parava e a água subia. E a água subia, e muitos deles começaram a se arrepender. Eu acho que Noé tinha razão. Algo está acontecendo de estranho. Ele falava que o mundo ia ser submerso pelas águas. Pois bem, tal região já está submersa, será que a água vai chegar até aqui? E a água continuava a cair. E aí eles viram, meu Deus do céu, por que a gente não acreditou em Noé? Por que a gente não escutou a palavra desse patriarca? E assim a palavra de Monsieur Lefebvre ecoou pelo mundo. Uns escutaram, outros prezaram, outros mesmo excomungaram. E hoje, da mesma maneira, há bispos falando a verdade. E nós devemos segui-los. Nós devemos dizer que são esses homens que são a imagem de Noé, que dizem, entre na Igreja Católica, entre na moral católica, observe os mandamentos de Deus. Fora dos mandamentos de Deus é a perdição. E aí muitos daqueles morreram. São Pedro diz que aqueles que morreram, todo o gênero humano, menos a família de Noé, mas entre eles alguns se arrependeram e na sua contrição se salvaram. Se salvaram porque se arrependeram, porque reconheceram que Noé tinha razão e que aquela arca era a arca da salvação. Então, assim, devemos também fazer em relação àqueles que nos indicam com autoridade episcopal o caminho de Nosso Senhor. Em seguida, os contemplativos, representados por Jó, que no meio da aflição, no meio do seu sofrimento, não conservou toda a sua atenção para Deus e pôde dizer as palavras admiráveis: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o seu nome. Ele não se deixou influenciar pelas palavras da sua mulher, nem pelas palavras insensatas dos seus amigos, que diziam coisas insensatas. E ele dizia, não, falando com a esposa, se nós não fale como uma insensata. Pois ela dizia, olha como é que Deus te trata, blasfema e morre. Olha como Ele te trata, você oferecia cada dia um sacrifício e agora olha na miséria em que o senhor está. Por que você não blasfema e morre? Não fale como uma insensata mulher. Se nós recebemos de Deus os bens, por que não receberíamos também os males? Eis aí o contemplativo, que tem seus olhos fixos em Deus e compreende que Deus tem mistérios que não entram na cabeça de um simples mortal. Pois está dito em Isaías, meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E por fim, Daniel. Daniel representa a vida ativa. Daniel que não só enfrentou os leões, mas Daniel que enfrentou aqueles juízes que queriam condenar a casta Susana à morte. E ele teve a coragem de gritar no meio da multidão, eu sou inocente do sangue dessa justa, do sangue dessa filha de Israel. Eu sou inocente. E disseram, mas que palavra é essa?
porque haviam montado toda uma trama para matar uma moça inocente, uma mulher casada, inocente, chamada Susana. E ele então se arriscou. E o povo todo se reuniu ao torno dele. E ele julgou os dois juízes iníquos, dois velhos pervertidos, que queriam matar Susana, porque ela não havia cedido aos desejos impuros desses homens. Então aí temos os três modos: a vida dos prelados, a vida contemplativa e a vida ativa. Todas estas estar presentes em nossas almas, segundo o modo da nossa vida, segundo as circunstâncias também de cada momento ao longo da nossa vida. Nós podemos dizer que essas três coisas se encontram como que inseridas uma nas outras. Um pai de família, o que é um pai de família, senão também a imagem de Noé? O que é aquele que reza, senão a imagem de Jó, que reza no momento da dor? E qual é aquele que no seu trabalho não é a imagem de Daniel? Então pensamos a Nossa Senhora que ela nos faça amar a doutrina, amar todos esses mistérios que Nossa Senhora encerrou em parábolas tão simples, mas que devem ser para nós um alimento, alimento da alma, gaudium veritatis, se alegrar com a verdade, amar a verdade, procurar a verdade, depois traduzi-la em atos, atos que são atos divinos. O ato que procede de uma mente impregnada de Deus, da contemplação, serão atos de caridade, atos também divinos, que nos conduzirão ao céu, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.